A paz de sua igreja. Amém. Gostaria de saudar a paz de sua igreja. É uma grande responsabilidade de estar aqui. É com temor e tremor que eu assumo essa responsabilidade. Agradeço a oportunidade ao pastor Sérgio, me dada pelos líderes dos homens também, que viram em mim alguma coisa que eu possa multiplicar para a igreja. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é falar a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 25. Vamos ler alguns versos. Vou pedir também aos irmãos que não fechem a Bíblia, porque nós vamos passear em alguns versículos para nós termos um contato melhor com a palavra. Mateus 25, nós vamos ler o versículo 14, o versículo 21 e o versículo 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Versículo 21. E o seu senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Somente até aí podeis tomar assento. Amados, nesta noite, tem muitas pessoas aqui que é de apreço meu. Muitas pessoas que são custosas para mim. Pessoas que eu amo e de um fórum mais íntimo. Mas amo toda a igreja em Cristo Jesus no mesmo amor. Mas eu não consigo mensurar, em momento algum, um amor tão puro. Porque quando eu olho para a igreja, eu olho para a minha família, eu olho para os meus amigos, por mais que eu tente amá-los, de certa forma eu vou amar um mais e outros menos, mesmo sem querer. Mas aqui eu não vim falar de mim nesta noite. Eu vim falar de Jesus ou Cristo. Aquele que nos amou, aquele que deu o seu Filho, aquele que não exigiu nada de nós para nos amarmos. Percebam que Jesus não escolheu, quando ele vai falar que ele amou o mundo, ele não amou só os carecas, ele não amou só os presbíteros ou os pastores, ele não amou só os crentes, Jesus amou o mundo. Porque a oportunidade de ser salvo é para todos. A oportunidade de compreender ou se render ao chamado de Cristo é para todos. E ao ler essa parábola, nós vamos entender que Jesus está falando que ele vai voltar. E assim a gente precisa entender, se Jesus vai voltar, ele vai vir de algum, ele já veio de algum lugar. Mas só tem que a passagem ela fica muito vaga. Fica faltando algo, fica faltando uma essência. E eu queria retornar com vocês a alguns capítulos. Em Mateus 4, versículo 17, Jesus vai falar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E aí nós percebemos que Jesus vai anunciar que havia chegado o reino dos céus naquela época. Mas percebam, os judeus daquela época, aquele povo daquela época, eles tinham uma expectativa de um Messias. Porque havia algumas qualificações para o tal Messias. E Jesus vai anunciar, arrependam-se, mude o seu comportamento, mude a sua direção, mude a sua forma de pensar, porque é chegado o reino dos céus. Mas os judeus daquela época, eles já tinham idealizado um Messias. Qual o Messias que você tem idealizado para a sua vida? Qual é o Jesus que você tem idealizado para a sua vida? É aquele que só provê bênçãos? É aquele que só vai te curar? Será esse Jesus? Será esse Jesus da nossa vida, o nosso Salvador? Os judeus daquela época, eles especializaram, eles idealizaram um Messias. Um Messias que teria que ser filho de Davi, que teria que ser
um guerreiro que teria que tomar da espada e fosse libertá-lo ele da escravidão de Roma. Mas Jesus vai falar: gente, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E os judeus identificaram até que Jesus era um bom partido, porque muitas das pessoas rodeavam Jesus, mas eles não conseguiam entender que o que Jesus estava falando não era para agora. Embora quando o reino de Deus se manifesta, algo tem que mudar. Quando o reino de Deus é declarado, algo tem que mudar. E Jesus está dizendo o quê? Gente, olha para mim, em mim, todo o Antigo Testamento se resume em mim. Toda a Escritura se resume em mim. Tudo que foi falado, tudo que foi predito, resume em mim. Mas para vocês adentrarem a esse reino dos céus, vocês precisam me reconhecer. E aí nós vamos avançar para o Mateus 13, versículo 10. Os discípulos não entendiam por que Jesus falava em parábola. Os discípulos vão perguntar: Senhor, por que para ele o Senhor fala em parábolas? Jesus vai falar: para eles, com vocês eu falo direto. Com eles eu falo em parábolas para que eles não entendam. Eu falo em parábolas para que eles ouçam e não entendam, para que eles vejam, para que eles observem e não vejam. Aí a gente entende: poxa, mas como é isso? Como é esse processo de Jesus falar em parábolas? Porque entenda, amados, parábolas, ele vai tratar de assuntos complexos de forma simples. Ele vai falar com o camponês, com a linguagem que o camponês vai entender. Mas os doutores da lei, os fariseus, aqueles que deveriam reconhecer Jesus como Messias, eles endureceram o coração, porque eles identificaram: não, esse Jesus ele pode até curar, ele pode salvar, ele pode libertar, mas não é esse o Messias que eu quero. Não é esse o Messias que eu desejo para a minha vida. Então é muito mais fácil nós rejeitá-lo. E a perseguição se acerrou. E aí os judeus, os escribas, os doutores da lei, começaram a seguir Jesus. Mas qual era o intuito de seguir a Jesus? Porque amava Jesus? Não. Porque gostavam de estar com Jesus? Não. Eles estavam com Jesus porque eles queriam que Jesus pecasse ou cometesse algum erro para eles poderem condenar Jesus. E aí Jesus, identificando isso, Jesus começa a falar em parábolas para que aqueles que se diziam os doutores não entendessem. Mas só tem que o povo que era simples, o povo entendesse. Nós vamos observar que João Batista vai perguntar após sua prisão: pergunta lá para Jesus se é ele mesmo ou se nós devemos esperar por outro. E aí é interessante a resposta de Jesus. Jesus não fala: não, fala para ele que agora eu sou o cara. Agora quem está mandando aqui sou eu. Não, Jesus fala: avisa ele que os cegos vê, que os coxos andam, e que o evangelho está sendo pregado aos pobres. E aí você vai ver que o que Jesus revela para João Batista ou para o povo era que os milagres que Jesus realizava, somente o próprio Deus poderia realizar. Nós vamos caminhar agora um pouco mais, Mateus 24. Mateus 24 queria ler com vocês. Mateus 24, versículo 1. Mateus 24, versículo 1. Vai dizer: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus agora é arguido novamente pelos discípulos, só tem que os discípulos vão mostrar o templo. E Jesus vai falar: vedes isso? Não há pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas qual era a intenção de Jesus? Quando Jesus começa a falar agora a parábola do sermão profético, Jesus vai anunciar que ele voltaria.
E qual era a intenção disso? Era para fortalecer os seus discípulos. Porque Jesus acabava de sair do templo. Pela última vez, Jesus saiu do templo. E ele estava a 3 dias de ser crucificado. Jesus já sabia da sua morte. Então Jesus, ele traz uma mensagem de fortalecimento, de esperança. Uma mensagem que o povo viesse a entender que ele morreu, mas ele vai voltar. E ele não vai nos deixar sozinho. E aí nós chegamos na parábola do semeador. E essa parábola, amado, ela é tremenda porque ela vai fazer uma tipologia de homem muito rico, de um homem que tinha extrema riqueza, mas ele, ao chamar o seu servo, ele divide alguns dos seus bens. Eu gostaria de dividir essa passagem com vocês. Vamos ler Mateus 25. Espera aí, 25. Isso, 25, 14. Amém? Porque isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E aí eu queria dividir, queria pensar, que vocês refletissem comigo sobre essa questão. Ninguém divide nada de valor, de extremo valor, com quem, primeira coisa, não confia ou não conhece. Jesus entregou para cada um de nós, crente, cristão ou não, todos nós, todo ser humano, ele é dotado de um talento. Talento esse que nós vamos multiplicar, devemos ter essa ideia que devemos multiplicar. E aí, só tem que essa multiplicação, ela não é para o nosso bem-estar. O que eu vou multiplicar na minha vida é para abençoar outra pessoa. E aí eu preciso entender a primeira coisa, qual é o talento que me é proposto. E aí você vai ver que Jesus, ele vai distribuir para certas pessoas, para uma pessoa 5, para outra 2 e para um talento. E quando a gente observa, a gente vai falar assim, pô, mas Jesus foi injusto. Por quê? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para o terceiro ele deu 1, poxa, espera aí. Ele podia ter equalizado isso. Mas Jesus vai distribuir os nossos talentos de acordo com a sua capacidade. Ontem, bem dito pelo presbítero Antônio, na pregação dele, ele vai falar que um talento não é assim, é porque nós temos uma visão ocidental. E o que nos é ensinado muitas das vezes na escola dominical é que 5 talentos são 5 moedas. 2 talentos são 2 moedas. E 1 talento é uma moeda. Não, amados. Foi como o presbítero Antônio falou ontem. 1 talento equivalia naquela época 6.000 denários. Que equivalia 6.000 dias de trabalho. Porque 1 denário era o salário de um trabalhador comum. E isso equivale, trazendo para a gente ter uma ideia de quanto valia esse denário, esse talento, equivalia a 6.000 dias de trabalho, que equivalia a 20 anos de trabalho. Imagina você, presbítero Adilson, seu patrão te chamar e vai falar, meu amigo, passa lá na diretoria de finanças, você vai receber 20 anos de salário antecipado sem você ter trabalhado. É pouca coisa? É pouca coisa, diácono Adriel? Você que vai casar, receber 20 anos de trabalho sem trabalhar? Não tinha como esse servo dizer que tinha recebido pouco. A grande questão é que, muitas das vezes, nós temos muito, nós temos tudo, mas nós achamos que é pouco. Muitas das vezes Deus nos dá tanta coisa, e Deus nos dá tanta coisa, e a gente olha para a vida do outro. Embora a parábola aqui, ela não vai dizer que um olhou para a vida do outro, mas vou conjecturar que, ao olhar para a vida que recebeu o 5, falar, pô,
mas ele recebeu 5, eu recebi 1. Eu vou esconder esse talento aqui porque é pouco. Não, amados, não era pouco. E o povo daquela época, eles entendiam o talento. Eles entendiam o valor que era o talento. Eles não estavam simplesmente com a nossa visão de 5 ou 3, 5, 2 ou 1 moeda. Não, ele entendia o que era o talento. Então o que Jesus entregou na sua mão, entregou na minha mão, é de extremo valor. É de extremo valor. Porque se eu recebi um dom de varrer a igreja, amados, e esse é meu dom, que eu faça esse dom com a melhor maneira, com a melhor vontade. E interessante aqui, você vai observar que ele vai dar segundo a capacidade de cada um. Ele não vai exagerar, falar, não, eu vou dar 5 talentos para o Anderson, sabendo que o Anderson não vai multiplicar. Porque a problemática aqui não era multiplicar 1 talento, a problemática aqui era multiplicar 5. Mas o servo bom, ele vai identificar o que ele tem que fazer. Ele vai entender que ele precisa multiplicar aquilo. E nós vamos tratar de multiplicação, mas nós precisamos ter o controle que nós precisamos administrar. Porque muitas das vezes nós até multiplicamos, mas nós não administramos. Nós até administramos, mas fazemos igual o servo mau, enterra o talento. Por quê? Porque ele não achou que ele era capaz de multiplicar o que Deus deu na mão deles. O que Deus tem dado na mão da igreja, o que Deus tem dado na sua mão, o que Deus tem dado na minha mão. Porque, amados, quando eu parei para refletir sobre essa passagem, e eu observei quantos talentos que Deus deu na minha mão, e eu não multipliquei. Muitas das vezes por falta de conhecimento, mas muitas das vezes por covardia. Porque está implícito em nossas vidas que nós precisamos multiplicar e administrar. Então, o que eu não posso fazer é receber algo da parte de Deus, porque tudo que temos é de Deus. E enterrar o que Deus nos deu. E nós vamos caminhar agora para 3 pontos que eu queria dividir com a igreja. Eu quero fazer 3 perguntas para a igreja nesta noite, para a gente poder caminhar. Primeira pergunta: quem é o Senhor identificado nesta parábola aqui? Todos nós sabemos que é Jesus. Segunda pergunta: qual servo nós temos sido? E terceira pergunta: o que temos feito com o tempo a nós proposto? Então eu quero passear com vocês dentro dessas 3 perguntas. E dentro dessas 3 perguntas eu vou ressaltar alguns pontos. Na primeira pergunta: quem é o Senhor nesta parábola? Todos nós identificamos que o Senhor dessa parábola não é o pastor Sérgio, não é o pastor Vandeir, não é um líder de célula, não é um padre, não é um bom pai, não é o fazendeiro, é o próprio Jesus. E Jesus, o nosso próprio Deus, o nosso Salvador, Ele começa a distribuir talentos em nossas mãos. E aí, o que nós fazemos com isso? Porque nós percebemos que Jesus, que é galardoador, que Ele é abençoador, ao distribuir algo em nossas mãos, alguma coisa precisamos fazer. Algumas coisas nós precisamos, algumas atitudes nós precisamos tomar. Mas percebam, esse Deus que nós agora identificamos, nós vamos perceber que Ele é um Deus justo. Porque Ele vai distribuir os talentos para cada um de acordo com a sua capacidade. Interessante é que, numa totalidade, isso me dá a entender que todos receberam um talento. Outro detalhe é que, se Jesus distribuiu algo em nossas mãos,
Primeira coisa é que Ele confia em nós e nos conhece. Porque veja bem, ninguém distribui algo de valor para ninguém se não conhecer. Ninguém distribui ou entrega na mão de outra pessoa algo que é de valor para você, mas você não conhece aquela pessoa. Em Jeremias 1:5 vai dizer o seguinte: desde o ventre, antes de te formar no ventre, eu te conheci. Então, antes de nós nos formarmos, Jesus já nos conhecia. E eu parei para meditar nessa questão antes da formação. E queria abrir um parênteses aqui com vocês. Numa concepção, é liberado entre 80 a 300 milhões de espermatozoides. Desses 80 a 300 milhões, 200 conseguem chegar próximo ao óvulo. E somente um fecunda o óvulo. E aí você vai perceber que entre esses milhões de espermatozoides, nenhum tem o genoma igual. Todos são diferentes. Então Jesus nos conhece no profundo, porque Ele sabia a capacidade que nós tínhamos antes de nos formarmos. Ele sabia, Diácono Júnior, que você alcançaria o seu objetivo. Ele sabia, pastor Nino, que o senhor alcançaria o seu objetivo. Por isso que Ele vai declarar que antes que Ele te formasse, eu já te conheço. Então Ele entregou um talento na mão do senhor, um talento na sua mão, para que a gente viesse multiplicar. Então nós já identificamos que o Senhor é justo e o que o Senhor fugiu aqui agora, peraí. Que o Senhor é justo e que o Senhor nos conhece. Outro ponto que eu quero identificar com a igreja aqui é que o Senhor é galardoador. E aí a gente precisa entender que o talento que nos dá, que é posto em nossas mãos, que você observa que o servo bom, ele multiplica aquele talento que não era dele. E quando ele vai prestar conta a Jesus, Jesus vai falar o que para ele? Entre no gozo, servo bom. Então veja bem, ele multiplicou algo que não era dele, entregou para o dono e ainda foi abençoado. Porque a maior bênção, amados, a maior bênção que o ser humano pode ter é estar na presença do Senhor. Mas só tem que nós temos alguns quesitos para que isso aconteça em nossas vidas. Nós precisamos tomar alguns passos e algumas atitudes para que isso venha acontecer. Porque, amados, nós precisamos entender que tudo que nós temos na mão é valioso. E você percebe que quando a gente olha para o corpo da igreja e a gente observa que tem muito mais gente sentada no banco do que em pé trabalhando, e a obra e a seara é árdua. A seara, amados, é pesada. Muitas das vezes a gente observa que nós precisamos levar uma caixa de 200 quilos e tem 3 pessoas somente. E o talento é esse fine que o presbítero Antônio falou ontem, de chegar na igreja e mesmo sem ser diácono, ele varrer a igreja, lavar um banheiro. Não, amados, que isso seja humilhante ou que seja necessário, mas é de primazia nós nos preocuparmos com a obra do Senhor. Porque algo de especial Deus nos preparou, algo de especial Deus está preparando. E Deus vai falar, amados, que tudo que está em suas mãos é para multiplicar. Mas como eu vou multiplicar algo se eu não quero trabalhar por esse algo? Como eu quero ser abençoado se eu não quero abençoar a vida do próximo? Porque o que está em minhas mãos não é para multiplicar somente para mim, é para multiplicar para o próximo. Você vai observar que a árvore dá o seu fruto, mas a árvore ela não se alimenta do seu fruto.
Você vai observar que uma árvore frondosa, ela vai dar sombra, ela vai dar descanso, ela vai dar alento, mas ela mesma suporta todo o sol e dando tranquilidade para os necessitados. Mas agora nós precisamos entender, avançar mais um pouco. Aqui tem dois tipos de servo, e qual servos? Nós estamos já para a segunda pergunta. Qual servo nós temos sido? O servo bom ou o servo mau? E dentro desses servos eu também quero pontuar alguns detalhes com vocês. Aleluia! Eu queria que vocês lessem Mateus 25, 16 e 17. Mateus 25, versículos 16 e 17. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Somente até aí. Interessante é quando nós observamos essa passagem, na distribuição dos talentos, Jesus em momento algum, ou o Senhor aqui no momento algum, vai falar para os seus servos: olha, toma 5 talentos e sai multiplicar. Ó, toma 2 talentos e sai para multiplicar. Ó, toma 1 talento e sai para multiplicar. Eu vou, e quando eu voltar eu vou prestar conta com vocês. Isso não está na palavra. Mas o servo bom, ele vai identificar que ele precisa fazer algo com o que ele recebeu. Mas onde está esse princípio de que eu preciso multiplicar algo que está na minha mão? Vamos voltar um pouquinho em Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26 e 28. Amém? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Domínio, amados, administração. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Somente até aí. Então, amados, a questão de administração e multiplicação, ela é intrínseca na criação do ser humano. Todo ser humano é dotado de uma inteligência para administrar e para multiplicar. Isso desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento. Mas percebam que o que nós estamos fazendo com o que chega nas nossas mãos, que nós temos a ciência que precisamos de multiplicar, nós precisamos entender o seguinte, que às vezes a gente fala assim: não, eu fiz isso, mas não deu certo. Não deu certo porque não era de Deus. Amados, muitas coisas de Deus nas nossas mãos não multiplicam. Porque observamos, casamento é de Deus? Casamento é de Deus? Ministério é de Deus? Veja bem, o que eu preciso fazer para multiplicar no meu casamento, Deus não vai fazer no meu lugar. O que a igreja precisa fazer para multiplicar os seus talentos, Deus não vai fazer. Veja bem, eu tenho 32 anos de casados, pela graça de Deus, com muita luta, com muitos tropeços, com muitos erros. Mas percebam, se eu amasse a minha esposa, como eu amava a minha esposa há 30 anos atrás, nós não estávamos casados. Até porque, amados, vamos ser sinceros de uma forma mais direta, ninguém casa amando. Nós casamos gostando, nós casamos com objetivos comuns, nós casamos com interesses próprios, mas amar é quando falta comida em casa,
é quando não tem dinheiro para ir para o shopping, é quando a necessidade aperta, e você olha para o lado, para sua esposa, e você vai falar: amor, não tem nada para comer. E ela falou: amor, eu confio em você. Então perceba, amados, o casamento é de Deus, mas o casamento, quando chega nas nossas mãos, se você não multiplica o amor que você precisa ter para sua esposa, não vai dar, amados, não vai prosperar, amados. Então muitas das vezes isso nós acabamos desistindo. Então não é da parte de Deus, porque enquanto o casamento, enquanto isso está na mão de Deus, isso é perfeito, mas quando chega em nossas mãos, se torna imperfeito. O ministério é a mesma coisa. Por que nós observamos que tem igreja que dá certo e tem igreja que não dá certo? A igreja de Deus, mas nós homens somos falhos. E o interessante é que todo esse comportamento é quando nós não colocamos a mão de Deus. É quando nós tomamos a direção e falamos: não, vou fazer do meu jeito. Não, vejo tanta igreja, faz assim, faz assado. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não preciso mais orar, não preciso mais jejuar, não preciso mais me consagrar. Não, eu vou fazer do meu jeito. Vai fazer, amados, mas não vai prosperar. Porque, amados, o interessante não é uma igreja cheia. O interessante é uma igreja sadia. Hoje nós observamos muitas igrejas inchadas. As igrejas não crescem, elas incham. Mas não é uma igreja sadia. É porque é uma igreja que está voltada muito mais para o seu ego do que para as coisas de Deus. Mas aqui eu não quero falar de igreja, amados. Eu quero falar de nós. Eu quero falar quem somos nós diante de Deus. Eu quero falar o que nós estamos fazendo diante de Deus. Porque você acusar o próximo é muito fácil. Foi o que eu falei. Esse período de meditação nessa passagem, ela tem gerado em mim um sentimento de impotência, de tristeza, porque eu podia multiplicar tantas coisas que eu tenho na minha mão e eu tenho, não enterrado, mas eu tenho negligenciado o que eu podia fazer. Então vamos perceber que este servo, ele identifica no Senhor que ele precisava multiplicar esse talento, e é uma coisa imediata. Ele recebe do seu Senhor o talento e automaticamente ele sai a multiplicar. E percebam que Jesus vai falar o seguinte, que o que Jesus entregou na sua mão, Diácono Júnior, Presbítero Júnior, você tem que multiplicar não além do que você recebeu. Porque o que recebeu 5 talentos, multiplicou 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, recebeu 2 talentos. Porque essa era a capacidade que Jesus identificou na gente. Você não observa que recebeu 5 talentos, multiplicou 20 talentos. E o que recebeu 2, multiplicou 10, não. Se você, presbítero Antônio, como falou ontem, bem falado ontem, você multiplicou o seu talento, ensinando as pessoas a serem pedreiro, eletricista, glórias a Deus por isso. Porque se ele fala: não, eu já ensinei muita gente a ser pedreiro, agora eu vou ensinar as pessoas a ser engenheiro, eu já estou dotado para ensinar a ser engenheiro, não vai dar certo. Porque o seu talento é multiplicar o que Deus entregou na sua mão, não é além da sua capacidade, nem além da minha capacidade. Porque porque quando eu tomo as coisas em minhas mãos e eu tento fazer do meu jeito, as coisas dão errada. Então o que eu preciso multiplicar é a mesma coisa que eu tenho nas minhas mãos, nada além disso. Jesus não exige nada além do que Ele colocou em tuas mãos. Você não precisa fazer, não. O que eu tenho em minhas mãos? O que eu faço de melhor? É dirigir? Então eu tenho a oportunidade de ensinar outra pessoa a dirigir da mesma forma. Qual é a minha capacidade? É trabalhar no som? Diácono Valmir. Eu vou ensinar outras pessoas da mesma forma. O que eu faço, diaconisa Sandra? Louvar? Eu vou ensinar outras pessoas no mesmo talento. Nada além das nossas capacidades. Porque quando eu fujo da minha capacidade, eu vou tomar as coisas em minhas mãos de coisas que Deus não me deu.
E a coisa que a gente observa, a gente passa a olhar para os lados. Porque olha assim, pô, o presbítero Júnior canta, prega, dirige culto. Não. Eu quero fazer o que ele faz. Amados, na sua simplicidade, faça o que Jesus te capacitou. Porque nós precisamos entender e diferenciar aqui. Talentos não é a mesma coisa de dons. Talentos você tem que multiplicar. Talentos é obrigação sua multiplicar. Dons, Deus multiplica na sua vida. Se você quer dons, você busca Deus e Ele vai multiplicar na sua vida. Mas talentos é sua capacidade, é minha capacidade, é minha obrigação, é a sua obrigação multiplicar. Mas observamos aqui um outro servo, que hoje eu não é tipificação de ninguém, te livrei. O servo mau, versículo 25, capítulo 25, versículo 18 de Mateus. Vamos voltar lá em Mateus. Capítulo 25, versículo 18. 18, isso. Vai dizer: mas o que recebera um, foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, somente até aí. Primeira coisa que nós observamos do servo mau, ele foi negligente. Porque ele poderia muito bem sair dali e buscar uma forma de multiplicar, de tratar com mais zelo o que ele recebeu em suas mãos. Outro detalhe que nós precisamos entender é que ele foi, na realidade, assim, não o que ele foi. Porque quando o discípulo ele recebe um talento da mão do seu senhor, ele poderia ter falado o quê? Não, senhor, eu sei que o senhor é mau, eu sei que o senhor colhe onde o senhor não planta, eu sei que o senhor ajunta onde não ajunta. Pô, eu não quero o seu talento não, eu tenho medo do senhor. Eu acho que seria mais coerente do que ele tomar aquele talento em suas mãos, não cumprir com o chamado dele, e quando chegar naquele grande dia ele falar: senhor, pô, eu sei que o senhor é mau. Ele botou a culpa em quem tinha abençoado a vida dele. Então muitas das vezes ele se escondeu de falar: não, senhor, eu fui culpado, não, senhor, eu não multipliquei porque eu tive medo do senhor. Pô, o senhor é mau. O senhor colhe onde o senhor não planta, o senhor junta onde o senhor não espalhou. Então, por sua culpa, Senhor, é a síndrome da Eva. Por sua culpa, Senhor, eu não multipliquei esse talento. Então, amados, nós somos negligentes e por não conhecer o nosso Senhor, nós tomamos essa atitude. Porque se o servo, ele conhecesse o seu Senhor, ele sabia como Jesus opera, como o seu Senhor opera. Jesus vai falar: eu trabalho até hoje porque o meu Pai trabalha. O que Ele quer nos falar com isso? Porque se eu não conheço o Pai, se eu não conheço aquele que proveu na minha vida, certamente a minha atitude vai ser errada. Mas o interessante não é conhecer, é a visão que eu tenho do Pai. É a visão que eu tenho de Jesus na minha vida. O que eu tenho observado de Jesus? Porque você observa algumas pessoas falando: não, mas Deus é mau. Deus é mau. Deus mandou matar as criancinhas. Deus mandou... Amados, há um contexto para tudo nas nossas vidas. E a Bíblia é um contexto. Então, antes de nós identificarmos ou acusarmos Deus de alguma coisa, busque ao Senhor, peça entendimento para que Ele te revele. E muitas das vezes nós vamos ver, vamos repetir, vamos replicar histórias que nos foram passadas. Nós não vamos buscar a verdade. Nós não vamos buscar da parte de Deus o que Ele tem proposto para as nossas vidas. Então eu replicar alguma coisa, alguma notícia, e a internet hoje em dia, apesar de ser uma bênção, internet ser um perigo, porque o que mais tem hoje na internet é palavra de Deus sem ser de Deus, ministério de Deus sem ser de Deus, profetas de Deus sem ser de Deus.
E nós observamos que essas pessoas que estão na internet, tem muitas pessoas boas, amados. Tem muitas pessoas boas na internet. Mas, se nós olharmos para o púlpito dessa igreja, não temos necessidade nenhuma de buscar fontes na internet. Porque nós temos aqui homens e mulheres de Deus capacitados, dotados, inspirados pelo Espírito Santo para nos orientar. Então, quando nós observamos e nós vamos buscar fontes na internet, devemos tomar muito cuidado. E chegando na terceira pergunta já, que o tempo já se avança, eu quero perguntar para a igreja, o que temos feito com o tempo a nós proposto? Vamos ler Mateus 25, 19? Mateus 25, capítulo 19, só a parte A. Vai dizer, e muito tempo depois veio o Senhor. Somente até aí. Percebam bem, amados. O Senhor aqui, Ele distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Só tem que na sua volta, no seu regresso, todos tiveram o mesmo tempo de multiplicar aquele talento. Então observa que o Senhor não deu 5 para um e voltou antes, deu 2 para outro e voltou depois, e deu 1 para... Não. Todos nós temos um tempo previsto aqui nessa terra. De uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Sendo tarde ou sendo noite, Ele vai voltar. Nós dormimos ou acordado, Ele vai voltar. Você esperando ou não esperando, Ele vai voltar. E essa vinda de Jesus nos causa um temor, porque o que nós vamos apresentar diante do Senhor? Porque a todos nós foi proposto um tempo, a todos nós foi colocado uma expectativa nas nossas vidas. E só para eu ilustrar essa situação da volta, eu reporto agora a minha infância. Era bem pequeno. Um belo dia, minha mãe saiu para trabalhar, e eu e minha irmã mais velha, eu não sei quem foi que colocou. Alguém colocou uma vela em cima da caixa de fósforo, em cima do sofá. A minha casa pegou fogo. E aquele dia eu recordo ainda do rosto da minha mãe, dobrando a esquina, e a vizinhança falou: Lídia, está tudo bem com seus filhos, mas sua casa pegou fogo. Graças a Deus, eu e minhas irmãs sobrevivemos, estamos vivos aqui hoje. E minha mãe com muita dificuldade, porque eram 3 filhos, só minha mãe trabalhava, meus pais não moravam juntos. Minha mãe com muita dificuldade para cuidar dos 3 filhos, fazer obra depois da casa queimada. Eu e minha irmã mais velha, tinha uma parede no corredor, que essa parede dava choque. E aí, que a gente jovem, que a gente brincava? Brincava de tomar choque. Um botava a mão na parede, e aí fazia aquela correntinha para o último lá tomar um choque maior. E Deus nos livra, mas Deus é muito bom, né? Porque o choque 127, presbítero Antônio pode falar mais do que eu, um choque 127, ele é pior do que um 220. É isso? Porque o 220, você toma pancada e ele te solta. O 127 não, ele te gruda e você não consegue soltar. E nesse dia, estava eu e minha irmã, e algumas outras crianças também, brincando de tomar choque. Nós sabíamos que minha mãe ia voltar para casa. E de repente, alguém abriu a porta. Eu consegui correr, minha irmã não conseguiu não. Eu consegui correr, mas minha irmã não conseguiu correr. Tomou-lhe uma jarra de leite na cabeça. Mas o que eu quero dizer com isso, amados?
brincando. Jesus está à porta dizendo que vai voltar. E nós estamos brincando. Nós estamos deixando o tempo passar. Até como esse servo aqui, mal, que vai falar, não, o senhor está demorando demais. O senhor demora demais. Ele começa a espancar os seus conservos, e a beber com os bêbados, e a sentar em rodas de escarnecedores, porque o Senhor está voltando, está demorando demais. Amados, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que só o Pai sabe esse dia. Mas Jesus, Ele tem nos avisado, Ele tem nos alertado. O pastor Sérgio falou aqui que a vinda do Senhor vai ser como nos dias de Noé. As pessoas estão se casando, estão se dando em casamento. Não, amados, que isso não seja lícito. Não que isso seja errado. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é nos atentarmos como está a nossa vida diante do Senhor. Nós podemos casar. Lógico. Né, Adriel? Nós podemos casar, nós podemos fazer planos para o nosso futuro. Mas nós não podemos esquecer que Jesus está voltando. E como eu vou apresentar a minha vida diante de Deus? Porque percebemos, amados, que a vida de Jesus, ela acontece de duas formas. Ela vai acontecer de forma universal, na sua vida, mas ela vai acontecer de forma particular. O tempo, de repente, para nós, ele está se escoando. O tempo, de repente, para nós, ele está acabando. Nós olhamos e falamos, não, eu estou com 55 anos, pô. Quase tudo dói. Mas eu estou bem. E a gente deita à noite com a certeza que vamos acordar amanhã. Amados, ninguém tem essa certeza. Ninguém tem a certeza do que vai acontecer amanhã, hoje, daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Se você observar na internet, existem algumas pregações que o ministro estava pregando a palavra de Deus, e cai morto no púlpito, porque o tempo esgotou. Mas glórias a Deus que ele está com Deus. A minha preocupação é com como está a sua vida diante do Senhor. Como está o seu comportamento diante do Senhor? Como estão os seus talentos? Como está a sua intimidade? Como está você? Como estou eu? Porque o tempo vai chegar. Jesus virá. Jesus vai voltar para a sua igreja. E como nós vamos estar diante do Senhor? Nós fazemos como se fosse uma coisa... Não, pô, Jesus está anunciando há 2000 anos atrás a sua vinda e até agora não aconteceu. Nada aconteceu. Não é agora que vai acontecer. Eu preciso casar, eu preciso comprar uma fazenda. Precisamos, amados, precisamos. Mas isso não pode ser separado da nossa comunhão com Cristo. Nós não podemos negligenciar a oportunidade, que isso é uma oportunidade, amados. Isso é uma oportunidade. Porque quando você vê que Jesus está falando por parábolas, para que aqueles que tinham o coração já endurecido, porque tiveram ou criaram uma perspectiva diferente do que Jesus era, Jesus vai falar em parábolas para que eles não entendessem o que Jesus queria falar. Lógico que a gente precisa perceber que quando Jesus vai falar em parábolas, ele vai falar diretamente para as pessoas do seu convívio, mas Jesus também tem um propósito na sua vida. Porque se Jesus falasse e os escribas daquela época entendessem quem era Jesus, Jesus não tinha sido crucificado. Então Jesus vai falar em parábolas para confundir os sábios. Mas, amados, o problema todo desses sábios não é porque eles eram inteligentes, era porque eles endureceram o seu coração.
É porque eles desviaram o seu foco de Cristo, do Messias, que até hoje é esperado por muitos. O Messias já veio e ele vai voltar. O Messias esteve aqui e por conta disso eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Porque se ele não tivesse morrido na cruz, amados, nenhum de nós estaríamos aqui. Então a nós é proposto em nossas mãos um talento. E o talento que todos nós precisamos ter é o talento de ser adorador. Nós precisamos adorar em essência aquele que tudo fez por nós. E amados, essa questão ela é tão complexa, porque veja bem, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus e têm que multiplicar esse talento, e alguns até multiplicam esse talento ele não vai implicar ou vai garantir a sua salvação. Mas nós, como servos do Senhor, que ainda não identificamos que nós ainda não multiplicamos e não reconhecemos os nossos talentos, isso implica na nossa salvação. Porque as pessoas que ainda não conhecem Jesus estão no tempo da ignorância, o tempo que eu já vivi, o tempo da ignorância. Mas nós conhecemos ao Senhor. O Senhor tem falado conosco todos os dias. O Senhor Jesus tem nos direcionado, tem nos capacitado, tem nos dotado para uma grande obra. Mas se nós negligenciarmos e não multiplicarmos o que Deus deu em nossas mãos, corremos o risco de ouvir do Senhor, servo mau e negligente. Já terminando, eu queria que a igreja ficasse de pé. Queria convidar o louvor. Aleluia. Oh, aleluia. Amado, nessa noite, não com forma de acusação, porque acusador é Satanás, inimigo de nossas almas, mas como profeta da casa do Senhor, eu queria perguntar à igreja: como estão os talentos em suas mãos? Eu queria perguntar para você: o que você tem feito por este reino? O que você tem feito por aquele que te deu a vida, aquele que morreu no meu e no seu lugar? O que nós temos buscado, ou qual Jesus nós temos idealizado em nossas vidas? Porque, amados, essas nossas visões, essas nossas direções, elas vão implicar na nossa vida com Cristo. A palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, como estás. Mas, amados, não fique da mesma forma. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, nós mudarmos algumas coisas em nossas vidas, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, amados. Muitas das vezes nós falamos que nós somos escravos. Não, amados. Aliás, o mundo fala que nós somos escravos. Vou te falar, amados, nós somos livres. E a gente observa que aquelas pessoas que se dizem que são livres, elas são escravas, porque elas não conseguem se desvencilhar do que se aprisiona. A palavra de Deus vai dizer que, para mim, tudo é lícito. Posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Aí há liberdade em nossas vidas. Aí é a liberdade em Cristo Jesus. E só quem pode lhe dar essa capacidade de você escolher se você quer ou não fazer é o Espírito Santo de Deus. Porque o mundo, ele te escraviza a tal ponto que você só consegue ver você mesmo. Você não consegue olhar o outro, você não consegue identificar no outro uma oportunidade de bênção.
Então, amados, eu queria perguntar para a igreja: ainda há tempo? Ainda há tempo de nós voltarmos atrás? Ainda há tempo ainda de multiplicar o que temos em nossas mãos, porque o dia ainda não findou. Jesus está voltando e precisamos fazer algo. Algo de diferente. Algo que nós nunca fizemos. Não por opressão, não por obrigação, mas por amor. Nós precisamos olhar para o outro com um olhar mais de Cristo, como Cristo olhou para nossas vidas. Nós precisamos amar, amados, e é difícil você amar quem lhe apedreja. É difícil a gente amar aquele que fala mal de você. Mas, amados, há necessidade de amar como Cristo nos amou. Há necessidade de nós olharmos o próximo como Cristo um dia me olhou, com um olhar de misericórdia. Há necessidade, amados. Há necessidade de nós nos convertermos a Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. A palavra que eu deixo dessa noite termina aqui. É momento de reflexão. É momento de olharmos para dentro de nós mesmos, não olhar para o próximo. É de olhar para as nossas vidas mesmos e falar o que eu tenho feito e o que eu posso fazer a partir de hoje. Porque, amados, hoje, a partir de hoje, quem está nesse culto, quem veio no culto de ontem, o tempo da ignorância já não existe mais, porque você foi avisado. Então há uma responsabilidade sobre a sua e sobre a minha vida. E nesta hora eu queria perguntar: se há alguém aqui entre nós nesta noite que nunca levantou a mão para Cristo, nunca se rendeu aos pés de Cristo, porque ainda não identificou o seu talento, o seu chamado, mas Jesus está falando contigo nesta noite. Há alguém nesta noite que, ao ouvir esta palavra, ouvir esta mensagem, quer se render aos pés de Jesus, quer se entregar, quer caminhar com Cristo, quer mudar a sua forma de pensar com Cristo Jesus? Há alguém que deseja aceitar Cristo nesta noite? Possa levantar a mão. Há alguém afastado, alguém que em determinado momento na sua vida se entristeceu com o irmão, com algumas situações, e que está afastado do caminho do Senhor, e nesta noite quer se reconciliar, quer caminhar novamente com Cristo, quer poder ter comunhão novamente com a igreja, com o corpo de Cristo, de forma salutar, e quer reconhecer novamente Cristo como seu Salvador, sabendo que Cristo, Ele nos liberta e nos limpa de todo pecado, de tudo que nós fizemos de errado. Há alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor nesta noite? Amém? Todos estão em Cristo, todos estão avisados. Queria chamar o presbítero Adilson e dizer que ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira que, aliás, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, por você que às vezes se sente indigno, incapacitado, pecador, que se sente o mais humilde, e é esse que Jesus quer. É esse que Jesus quer transformar. É esse que Jesus está olhando, porque o Evangelho está sendo pregado, amados. A palavra de Deus vem sendo ministrada nesse púlpito aqui, e há oportunidade ainda para nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado.